Isaías 53, verso de número 5. Quem achou, diga glória a Jesus. Vamos fazer menção apenas da parte final, da parte C, da terceira parte, que diz: e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em outras versões vai dizer: pelas suas feridas fomos nós sarados. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos uma vez mais te louvar, Senhor. Não invalidamos, Senhor, a oração da tua serva, ó Deus, mas pedimos, Senhor, que o Senhor continue operando da maneira que tu queres. Ó Deus, venha, Senhor, sobre nós, Senhor, com cura, com manifestações que somente o teu Santo Espírito pode fazer em nós. Ó Deus, tu tens liberdade, Senhor, para operar, para curar, Senhor, para, Senhor, nos transformar esta noite. O nosso coração está aberto, Senhor, para te sentir, ó Deus, para ser trabalhado por ti. Nós te pedimos, fica conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, podemos assentar. Falar sobre Isaías é com certeza um dos maiores profetas que o mundo já pôde ver. Isaías tinha visões do futuro. Isaías, ele estava além do seu tempo. Ele estava à frente, pois podia ver um tempo imediato, um movimento, um castigo imediato da parte de Deus. Deus traria juízo, Deus traria um tempo de sofrimento e vergonha para Israel. Mas Israel também, segundo as visões do profeta messiânico, segundo o profeta Isaías, haveria um tempo de cura, haveria um tempo de refrigério, haveria um tempo de restauração para Israel. O ministério de Isaías é separado em dois períodos. Quando eu olho para o profeta Isaías, eu vejo um homem levantado por Deus, mas ele é aquele profeta que dizia: ai daqueles que descem ao Egito, ai daqueles que se levantam de madrugada para beber vinho, ai daqueles que não cuidam dos órfãos, ai daqueles que fazem e ai daqueles que não fazem. Ele dizia: ai daqueles que têm um lábio impuro. Mas a Bíblia vai dizer que um dia ele entra dentro do templo e ele teve uma visão que mudou o seu ministério. Ele protestava contra Israel, mas agora ele vê o Senhor dos exércitos assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins voavam acima dele, tinham 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 eles voavam. E eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E nos diz a palavra que os umbrais começaram a se mover, o templo começou a tremer, as portas se moveram e se encheu a casa de fumaça, em outras traduções, de incenso. Os únicos seres que têm permissividade para voar acima de Deus, os únicos seres formados para estarem acima de Deus. E quando eu olho para o livro de Apocalipse, capítulo 5, verso de 8, vai dizer que eles estavam naquele mesmo lugar e subiu a fumaça, se encheu o templo de incenso, que são as orações dos santos. Quando eu percebo a finalidade do serafim, é que as orações, elas sobem e enchem o templo. Mas ali, pastor Tiago, estavam os serafins, porque a oração que subia, eles com as suas asas, eles batiam e jogavam as orações para o Cordeiro de Deus. Deus, ele quer que o templo, ele se encha da oração, do incenso, da presença de Deus nessa última hora. Aleluia.
Antes ele dizia: ai de mim, que vou perecendo, pois sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Aleluia. Isaías começa a ter revelações acerca do advento, sobre o poder do Messias. Isaías profetiza, ele está falando sobre a restauração, ele está falando sobre um tempo de cura, ele está falando sobre um tempo de destruição da Babilônia. E a partir do capítulo 49, Isaías, eles têm informações mais específicas acerca de Jesus. Isaías, ele está falando sobre o sofrimento. Isaías está dizendo: o Messias, ele foi rejeitado, ele foi oprimido, ele foi desprezado, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelo aquilo que era pecado. O cenário é de sofrimento, o cenário é devastador, é de tristeza. Mas em meio a toda essa tragédia, em meio a tudo isso que acontece, ele está dizendo o resultado positivo. Existe algo positivo em toda essa tragédia. Ele está dizendo: pelas suas feridas nós fomos sarados. Dizer que alguém foi sarado significa dizer que esse alguém teve a sua ferida fechada ou cicatrizada. Ferimento é a ruptura, ou rompimento traumático dos tecidos moles ou gordurosos dos órgãos internos. No âmbito espiritual, é histórico, a maior ruptura, o maior rompimento, ele houve ainda no Éden. E quando falamos sobre o tabernáculo, analisar o tabernáculo é analisar que Deus falou para Moisés acerca de um lugar não apenas físico, pois o tabernáculo não é algo físico apenas, mas é um movimento que vai gerar de dentro para fora. Esse é o princípio da igreja: gerar de dentro para fora. Ele está dizendo: vocês façam tábuas, vocês façam ornamentos, eu vou dar leis, vocês organizem os sacerdotes, vocês organizem tudo. Depois de tudo organizado, é levantado um tabernáculo. E dentro desse tabernáculo existiam ofertas, existiam leis que iriam produzir em nós a cura. A maior ruptura eu vejo no Jardim do Éden. Lá, o lugar que existia aquilo que nós, pastor Yasmin, desejamos. É aquilo que nós procuramos. É aquilo que nos parece utopia diante de um mundo entenebrecido e pecaminoso. A felicidade. Pastor Benê, não tem como falarmos de Éden sem associarmos a felicidade. Era um lugar de extrema felicidade. Era um lugar onde Deus se apresentava todo dia pela viração do dia para falar com Adão e Eva. Era um lugar onde existia harmonia entre os gases, entre o clima, entre os animais e entre o ser humano. Mas a Bíblia vai dizer que o homem pecou. O homem perdeu essa felicidade, ele perdeu a sua comunhão. Gênesis 3:23 vai dizer que Deus os lançou fora. Não apenas lançou fora, mas colocou um anjo com uma espada guardando o jardim. Eles não poderiam mais entrar. E eu fico imaginando se os anjos, eles participaram desta expulsão. O clima de tristeza que tomou conta do jardim. Adão e Eva, eles estão caminhando para fora daquilo que Deus preparou. Deus estava entristecido. Eu imagino Deus do lado de dentro, Deus corporalmente, físico, olhando Adão e Eva indo embora, os anjos olhando Adão e Eva indo embora. Um clima de tristeza. Mas o tabernáculo, simbolizando a presença de Deus, a restauração de todas as coisas, é passado
muito tempo. Se os anjos, até mesmo os anjos, sentiram o nível de tristeza estarrecedora, a Bíblia vai dizer, aleluia, que duas primas se encontraram. O nome de uma é Isabel, o nome de outra é Maria. Isabel está no 6º mês da sua gravidez. Elas estão se encontrando. E a Bíblia vai dizer que quando Isabel se encontra com Maria, o fruto do ventre de Isabel pula de alegria na presença do Salvador. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que essa mulher, Maria, ela vai para um estábulo, ela está dando a luz. No campo estão alguns pastores cuidando das suas ovelhas. E a Bíblia vai dizer que aparece um anjo, dizendo: hoje na cidade de Belém, o Salvador do mundo nasceu. Naquele exato momento, uma multidão celestial sai dos altos céus, vem para a terra, dizendo: glória a Deus nas alturas. A felicidade voltou para o mundo. É através de Jesus, é através da presença de Jesus. A felicidade pode tocar sobre a tua vida. Somente aquele que tem motivo para ser feliz, levante a mão, faça barulho, eu quero ver você. Aleluia, louvado seja Deus. Bendito seja o teu nome. A primeira marca daquele que passa pelo tabernáculo, porque a Bíblia vai dizer aos Hebreus capítulo 9, que nada existe de novo na terra, mas tudo que existe na terra são sombras das coisas já pré-existentes no céu. O tabernáculo já existe no céu, tudo está preparado. A primeira marca de uma pessoa que passa pelo tabernáculo é a felicidade. E quando eu olho para a vida de Maria, após ela ter o nascimento de Jesus Cristo, é algo sobrenatural, é algo que foi prometido. O anjo disse: você vai ficar grávida. E ela começa a sentir as primeiras contrações. Ela está agora casada com José. Eles estão dentro do matrimônio. José não conheceu Maria. E eles estão olhando, pastora Eva, um para o outro, dizendo: vai mexer, vai nascer, vai se cumprir. E de repente ela sente o primeiro toque, o primeiro movimento de Jesus. Jesus, ele nasce, ela começa a cuidar dele. Ela está tendo cuidado com ele, está amamentando ele, ela está trocando ele, é o filho de Maria, mas ela teve outros filhos, ela teve outras filhas, mas os olhos de Maria estavam sobre Jesus. A Bíblia não vai dizer, mas José, ele já era falecido. A Bíblia está dizendo que ela estava acompanhando Jesus numa festa nas bodas de Caná. Ela sempre olhava para Jesus, ela sabia: esse é o Salvador do mundo, ele vai fazer prodígio sobre a terra, ele vai curar, ele vai salvar o homem. Havia uma ansiedade. A ansiedade, meu irmão, ela é boa quando é espiritual. Quando você é ansioso pelo céu e pela glória, pelo milagre, ele é algo positivo. Ela vai dizer: o vinho acabou. O vinho era o sinônimo, Albert, da alegria, era o símbolo da comunhão, era a felicidade numa núpcia contraída por um casal amigo deles. E ela chega diante de Jesus e diz: olha, filho, o vinho acabou. Jesus olha para ela e diz: mulher, o meu tempo não é chegado. Eu sei, mãe. Ele fala com respeito, ele diz: o meu tempo não é chegado, não é a hora. Acalma o teu coração, eu vou fazer tudo o que você espera, mas não é chegada a hora. Mas eu olho, pastor Celso, aquela mulher olhando para Jesus, nem Jesus aguentou. Ele vai dizer: trazei talhas, 6 talhas, e ele faz um milagre. Ele manda colocar água, eles enchem de água, e ele faz o melhor vinho, cerca de 200 litros de vinho, do melhor vinho. Sabe por quê? Para dizer para você que é uma manifestação da felicidade que pode alcançar a tua vida espiritual, da sua vida financeira, da sua vida matrimonial, a felicidade de Deus.
Aleluia. A primeira marca daquele que passa pelo tabernáculo. A segunda marca é que ele tem visão. Aleluia. Não existe obra se não houver visão. Ah, meu Deus do céu, é forte. É forte, precisa ter visão. Deus, Ele te dá uma felicidade, mas a sua felicidade, ela vai ser desafiada. A sua felicidade, ela vai ser provada. Vai vir desafios, vai vir turbulência. Mas se você não tiver uma visão espiritual, ter uma visão é você ver além. É você enxergar além de uma situação, além de uma enfermidade, além de um mal, além da realidade. A Bíblia vai dizer que havia um homem, seu nome é Bartimeu. Ele perdeu a sua visão. Ele ou nasceu sem a sua visão. Sabe o que falaram? A sociedade disse para ele: o teu fim é ter uma capa. Deram uma autorização para ele. Você vai, não deram um tratamento, não deram uma saída, mas deram uma capa. Para que serve a capa? É para você ter um ponto específico para pedir esmola. Vai lá para fora da cidade pedir esmola. É isso que o mundo te oferece. Mas a Bíblia vai dizer que ele estava ali na sua mendicância, estava pedindo, mas ele ouve um barulho. Ele está dizendo: o que está acontecendo? Alguém pergunta: é Jesus de Nazaré passando pelo caminho. Ele vai até Jesus. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora Jesus olha para ele e diz: você quer ver, você quer ver, você quer ter a sua visão restaurada. Em outras palavras, o que queres que eu te faça? Ele diz: Senhor, eu quero ver. Somente aquele que quer ter uma visão além, quer ver além da situação, quer ver além do problema, quer ver além da circunstância. Sabe por quê? Porque quando a prova vem, a gente entrega o problema para Deus, a gente fala: Senhor, cuida. Mas quando Deus ele age, você recua, você tira da presença de Deus. Eu lembro uma vez que quando eu era ainda muito jovem e recém-convertido, eu estava dentro de casa e chegou uma das minhas tias, por parte de mãe. Ela estava ali, chegou um profeta, era um povo da igreja, chegou ali, fizeram um culto, e no meio daquele culto, Deus toma um daqueles profetas e diz: filha, se for no presídio, se for na cadeia, o lugar para os teus filhos entrarem pela brecha, é lá que eu vou colocar eles. E você não põe as tuas mãos, porque dos teus cuido eu. Aleluia. Quem tem visão, pastora Sônia, vê além. Ele tem uma visão além daquilo que acontece. A segunda marca daquele que passa pelo tabernáculo. A terceira marca daquele que passa pelo tabernáculo: ele é liberto. Meu irmão, se existe algo que nos escraviza, se o pecado ele nos limita, nós nos tornamos servos dele. Mas a Bíblia vai dizer: se o Filho verdadeiramente vos libertar, vocês serão livres, vocês conhecerão a verdade, e a verdade ela te libertará. Somente aquele que deseja conhecer a verdade é somente Jesus, meu irmão. A verdade é somente Jesus, é somente a verdade, é que conheçam Jesus Cristo como eterno, único e suficiente Salvador. Esta é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou um dos caminhos. Eu sou o caminho. É só Jesus que liberta. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele se achega em Gadara. Meu irmão, quando nós brincamos com o pecado, quando nós damos legalidade para o pecado começa a nos consumir. Sabe por quê? Porque nós somos aquilo que bebemos, nós somos aquilo que nós comemos, nós somos aquilo que nós vemos. Quando o homem falta visão para ele, ele se torna cada vez mais escravo, cada vez mais subjugado pelo pecado. E o pecado faz isso. Ele leva você lá em Gadara, ele leva você dentro de um cemitério para você se alimentar de coisas mortas, coisas podres. Mas Jesus, ele desce do barco para libertar. Oh, aleluia, aleluia.
Aleluia, bendito seja o teu nome, Senhor. E a Bíblia vai dizer que ele sai do barco. Aquele homem que vivia entre os sepulcros tinha uma força sobrenatural, sobre-humana. Mas aquele homem, ele era tratado com cadeias. Ninguém podia dominar aquele homem. E agora ele sai, alvoroçado, não sabia. Mas quando ele olha para Jesus, a surpresa fez até o demônio adorar Jesus. Não sabia o que fazer. Ele cai de joelho e clama misericórdia. E Jesus manda ele entrar em porcos. E os porcos são precipitados num desfiladeiro. E fica o homem liberto. A terceira marca de quem passa pelo tabernáculo. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, eu quero ser um seguidor teu. Eu quero te seguir. A terceira marca é somente aquele que quer seguir a Cristo, meu irmão. Levante a mão para mim ver que você vai até o fim. Levante a sua mão, eu quero ver se você vai seguir Jesus até o fim. Seguir Jesus no culto é muito fácil. Eu quero ver você seguir Jesus na prova, no sofrimento, na enfermidade, na perda. Isso eu quero ver. Aleluia. Jesus disse: não, volta para tua casa. Mas sabe o que ele fez? Ele voltou pregando para todo mundo que Jesus Cristo tinha curado, Jesus tinha restaurado. Aleluia. Louvado seja Deus. É somente aquele que tem a marca do tabernáculo. Aleluia, louvado seja Deus. Aquele que tem a marca do tabernáculo, ele é perdoado. É a quarta marca. A Bíblia vai dizer lá em 2 Coríntios que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. A quarta marca de quem passa pelo tabernáculo e passa pelo sacrifício, ele passa pelo Cordeiro de Deus, é que ele foi perdoado com o mundo. Ele foi perdoado, os seus pecados já não existem. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo, ele está sobre a vida dele. O sangue de Jesus, ele é escudo e bloqueio. É o Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está escondido. Ele está em um lugar que ninguém toca ele. A sombra do Onipotente, ele vai descansar. Aleluia, louvado seja Deus. É a marca de quem passa pelo tabernáculo, meus irmãos. É a marca de quem passa pelo tabernáculo. Não pode ser achado. Aquilo que Deus escondeu, ninguém acha, meu irmão. Se você tiver debaixo da sombra do Onipotente, o mal não vai te alcançar. O mal não vai te pegar. Sabe por quê? Você está escondido. Você tem a marca do Cordeiro sobre a tua vida. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. A marca de quem passa pelo tabernáculo, ele se alimenta. Não existe pessoa que passa pelo Calvário, pelo tabernáculo, não existe pessoa que não se alimente. Existem pessoas que são assim, passam tempos e tempos sem cultuar, não se alimenta. Quem é o seu pastor? Não tem pastor, não tem igreja, não tem chamada, não tem ministério, ninguém responde por ele, ele não se alimenta, não lê a Bíblia, ninguém fala por ele. Mas sabe o que acontece? A Bíblia vai dizer que dentro de uma circunstância, uma grande multidão seguia Jesus, e começou a declinar-se o dia, começou a virar o dia, a noite, e um dos discípulos disse: Senhor, despede a multidão, já é tarde, já é muito tarde, quase noite, o povo está com frio, o povo está com fome. E Jesus diz: dê a eles o que de comer. Mas os discípulos dizem: Senhor, nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. Como podemos alimentar uma multidão de 5 mil homens, fora as mulheres e crianças, entre 12 e 15 mil pessoas? Jesus disse: mande o povo se assentar. Separe 50 em 50 pessoas. Sabe por quê? Porque o milagre de Deus precisa de ordem. Precisa haver ordem para o milagre de Deus acontecer. Para o seu ministério ser próspero, há necessidade de ordem. Para haver harmonia no teu lar, precisa de ordem. Aleluia,
Louvado seja o teu nome. E o que mais existe é desordem. É gente pregando aquilo que não vive. É a gente profetizando aquilo que não estudou. Que precisa responsabilidade e ordem. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele ora aos céus, ele ora a Deus. E no final, Lucas 9,17, ele fazendo o milagre, a Bíblia vai dizer que sobrou pães e peixes, de maneira que se levantou 12 cestos cheios. Sabe para quê? Para cada discípulo colocar sobre as costas e carregar. Aleluia, sabe por quê? Porque ele alimenta aquele que passa pelo tabernáculo. Aleluia. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Que essa palavra continue sendo pregada. Que essa palavra seja contínua no teu coração. Que as marcas daquele que passa pelo tabernáculo, ela continue no teu coração.